Hoje, então, é o nosso tema livre. Então, como eu comentei com vocês, nós teremos a leitura de 2 textos publicados por Kardec na Revista Espírita, que trazem temas relevantes, né, para as nossas reflexões, e depois a gente abre o espaço, então, para perguntas que vocês quiserem fazer aqui para o nosso debate. Então, muito bem. Nas pesquisas que a gente vai fazendo pela Revista Espírita, para ilustrar os temas que nós vamos estudando, acabei, meio que acidentalmente, me deparando com uma psicografia muito curiosa que vale para o nosso estudo. Então, é uma recomendação que eu sempre deixo, que todas as vezes que tiverem a oportunidade de darem uma, poderia dizer folheada, né, mas para quem tem o livro impresso, mas dar uma passada pelos arquivos virtuais, digitais, né, que são disponibilizados da Revista Espírita, e vocês podem achar a coleção completa da Revista Espírita lá no site da Federação Espírita Brasileira. Então, dando uma passada, sempre tem assim um artigo. Lê um artigo por dia, um artigo por semana, pega assim no índice um tema que desperte a curiosidade. Então sempre vale, porque tem muito material que acaba sendo desprezado nas publicações de Kardec, que são preciosidades. Então nós ficamos muito fixos, né, naquilo que a publicidade acaba divulgando para nós, não que esse material que nós acessamos atualmente não seja proveitoso, como por exemplo, né, as obras de Chico Xavier, as obras do Divaldo, e dentre tantos outros médiuns e espíritos que nós hoje estudamos, mas é importante também nós resgatarmos esse material de Kardec, que muitas vezes fica empoeirado numa prateleira, simplesmente porque as pessoas não têm simpatia, né, pelo material, por falta de conhecimento, por falta de acesso. Então acaba assim, eu vou ler um livro daquela época, livro de Kardec, eu quero ler uma história mais empolgante, uma história mais emocionante, e aqui na Revista Espírita nós temos histórias extremamente interessantes para nós, que valem esse acesso. São histórias pequenas, são artigos que despertam o interesse para um estudo mais aprofundado. Então não deixemos de utilizar esse recurso da Revista Espírita como fonte para os nossos estudos. Isso é muito interessante para nós. E isso também, dentre outros, para quem gosta de um aspecto mais científico da doutrina espírita, outros autores também pós-Kardec, daquela época, do final do século XIX para o começo do século XX, muitos livros também que falam sobre experiências de materialização, fenômenos mediúnicos. Então, temos aí livros para todos os gostos e de todas as épocas. Então, sempre vale essa leitura. E como diz, o velho ditado, o livro velho, para quem nunca leu, é novo. Então, para muitos, a Revista Espírita é uma novidade. E uma grata novidade. Então, não é porque o autor não é um autor contemporâneo e porque o livro não tem figuras coloridas, não tem histórias empolgantes, que não tem o seu valor. Então, aproveitemos sempre essa oportunidade para os nossos estudos, né? Pois é, Brasa, eu também comecei a aprender, a conhecer um pouquinho mais a história de Kardec, estudando o próprio Kardec. Então a gente começa a ver as observações, os comentários. Eu falei, poxa vida, gostei do que Kardec falou, deixa eu ver mais do que ele foi apresentando. Aí você vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, e quando você se depara, você fala, olha o tamanho do material que nós temos aqui. O Armando colocou, vejo que além das obras fundamentais das revistas espíritas são de suma importância. Ele é realmente o complemento, da doutrina. Olha, Armando, a gente pode dizer assim que as obras se complementam, Então, mas aquilo que Kardec trouxe, não que, como eu falei para vocês, não que aquilo que foi publicado na atualidade não tem o seu valor, Principalmente porque é muito mais interessante para nós você estudar aquilo que um autor que você conhece. A gente faz isso quase que inconscientemente. Um autor que você conhece, um autor que construiu a sua história
no nosso meio contemporâneo. Então é muito mais interessante a atualidade do que você resgatar uma história do passado. Mas a ideia de Kardec muitas vezes fica presa naquilo que a codificação traz. A codificação é o seguinte: Kardec não conversa com as pessoas, ele passa o conteúdo doutrinário. Essa é a impressão que se tem. Já quando você lê um romance espírita que tem conteúdo doutrinário, ele é mais envolvente porque parece que você está participando da história. Então nós temos como leitores a necessidade de um envolvimento. Então a revista espírita, a codificação, ela acaba sendo muito indireta, vamos dizer assim. Então você lê aquela mensagem e tal, você acaba não se envolvendo com ela. Mas na revista espírita tem muitas coisas que Kardec publica, muitos artigos, que acaba envolvendo o leitor. Mas a gente não lê porque a impressão que a gente tem de Kardec é a codificação. São aqueles 5 livros famosos, né? Mas quando a gente começa a entrar na revista espírita, vocês se lembram quando nós estudamos aqui? Nós fizemos a leitura daqueles boletins da sociedade. Como eu gostava de ler aquilo, vocês não imaginam. E lamentei muito quando, no ano de 1862, Kardec acabou deixando de publicar. Cada vez que a gente lê, dava a impressão que nós estávamos abrindo uma sessão, participando da sociedade. E aí então vimos os artigos, vimos os comentários, então era muito interessante aquela participação. Então ler a revista espírita para nós é algo muito proveitoso. É por exemplo, os bastidores, né, Miriam? Então é um material que está à disposição, é um material gratuito, um material muito bem organizado. Então é simplesmente assim, eu estou a fim de ler uma história. Abra ali o índice da revista espírita, lê um comentário, um tema. Então Kardec publica comentários, tem psicografias, tem entrevistas, tem cartas de pessoas que escreveram para ele. Então a revista espírita é muito dinâmica, é muito envolvente. E depois isso traz para nós, quando a gente começa a ler a revista espírita, e essa base começa a se formar, a gente começa a questionar muito daquilo que se lê na atualidade. Eu li um romance Água com Açúcar. A gente lê Kardec, lê o romance, a gente começa a elevar o nosso padrão de seleção. Então, naturalmente, nós vamos então nos tornando mais exigentes. E foi assim que eu aprendi lendo Kardec. Porque, como eu falei para vocês, eu era um devorador de livros. E os romances era aquilo que eu tinha mais acesso. Quando eu comecei a estudar aqui no Pautalk, comecei a ter contato com a doutrina propriamente dita. Aí você começa a ler Kardec, começa a ler o pensamento dos espíritos, começa a filosofar sobre tudo aquilo que é passado, aí você olha para o romance, olha para a codificação, olha para a revista espírita, aí você fala, não tenho mais paciência para romances. Como eu falei para vocês, não é uma questão de dizer o que é bom e o que é ruim, cada um sabe o que é bom para si. Mas o nosso padrão de exigência vai se elevando conforme a gente vai tendo contato com esse material mais profundo, esse material mais sólido, mais concreto. Então, quer dizer, é uma questão de nós desenvolvermos essa nossa visão a respeito da doutrina espírita e naturalmente nós seremos seletivos. Então, porque eu já li coisas que vocês não imaginam em termos de romance. Não falo de Chico Xavier, não falo de Divaldo, eu falo de médiuns, que eu nem lembro o nome, mas você lê um livro e fala, meu Deus, é isso que as pessoas imaginam que acontece no mundo espiritual, ou é isso que elas esperam do mundo espiritual. Mas elas leem isso por falta de uma base que mostre, como eu falei para vocês ontem, vocês se lembram? Ao lermos uma passagem da revista espírita, aquele comentário que Kardec oferecia para nós como grande herança do seu trabalho a capacidade analítica sobre esses temas. Então nós começamos a nos tornar mais seletivos exatamente porque aprendemos com o método de Kardec a questionar, a investigar, a pesquisar, a complementar. Aí você fala assim, poxa vida, mas o romance é uma história bonitinha, mas é aquela novelinha das 6, é aquele vale a pena ver de novo. Quando você pode se aprofundar em algo muito mais sólido, muito mais concreto. Então cada um tem o seu tempo, mas nós também podemos fazer o nosso tempo. Lembram de Geraldo Vandré? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, quer dizer, nós temos a oportunidade hoje, tendo contato com esse material, tendo contato com esse nosso grupo de estudos, debatendo, apresentando esses recursos e tudo mais, para buscarmos essas informações. Não precisamos que elas se apresentem para nós. Nós podemos ir até elas simplesmente assim. O Auer colocou lá em cima para nós, né? Eu nunca tinha percebido isso. Começamos a fazer uma seleção natural. E é assim mesmo. Por causa desse nosso padrão de exigência. Né? A Marcele colocou lá em cima. Bom dia, Marcele. Romance é bom, mas os livros doutrinários são melhores. É aquela história, melhores para nós. Contei para vocês uma história
certa vez, de uma tia minha que gosta muito de ler romance espírita. Aí, conversando com ela, eu falei assim: tia, olha, tem aqui uns livros muito legais que a gente faz nos nossos estudos. Ela olhou para mim assim e falou assim: ah, não, mas eu adoro os meus romances. Então vai ler romance. Então, quer dizer, não é aquela coisa que é bom ou que é mal. Nós aprendemos a fazer isso pelos nossos estudos, né? Então, se possível, leia tudo e filtre. Mas se não puder ler de tudo, leia Kardec. E aquela história, Armando, depende do gosto de cada um. Se eu desse um livro de Kardec para minha tia, ela provavelmente colocaria embaixo de uma mesa para poder equilibrar a mesa que está manca. Porque ela não leria. Porque ela gosta daquela novelinha, aquela água com açúcar, aquela coisa descontraída. Ela não gosta de estudar. Ela gosta de se entreter com essas histórias. Então, para quem gosta de estudar, começa por Kardec. Não tenhamos dúvida disso. Agora, para quem gosta, tem interesse em aprender, mas não tem tempo, não tem paciência, você fala com uma pessoa de quase 70 anos. Como é que você fala para alguém que não conhece, alguém que não estuda? Ele que simplesmente gosta das histórias. E é por isso que, pois é, dá para segurar a porta também para não bater, Décio, né? Então, assim, por isso que essas histórias hoje que passam na televisão, de minisséries, de novelas e tudo mais, elas têm uma grande audiência. As pessoas querem contato com o assunto. Então, se a gente puder passar mastigado, acontece a mesma coisa nas igrejas. Ninguém quer estudar um livro teológico. Querem sentar na plateia e ouvir um sermão, uma explicação. Também dá. Também dá. Pregar a codificação em você, né, Nelson? O embaixador colocou, né? Minha avó gosta de dar pena e de ver ele xingar o bandido de vagabundo, né? Ler livro. Pois é, exatamente. E vai aquela que assim, eu queria tanto conhecer histórias de fantasmas, histórias de pessoas que morreram, de romances do mundo espiritual. São os romances. Então, assim, para quem gosta de estudar, a recomendação é: busque essa base sólida, e nós temos essa fonte toda. Muito bem, vamos lá. A Dalva colocou lá em cima, né, as pessoas diferem e as chamadas, obviamente, teriam que variar, né? Pois é. Lembra que eu falei para vocês? Essa é uma parte muito significativa, né, que o Dr. Bezerra de Menezes, através de Dona Ivone Pereira, eu sempre falo isso para vocês, porque essa passagem, para nós que estudamos, ela é muito valiosa para entendermos de que forma que os espíritos estão trabalhando para trazer esse esclarecimento para nós. Então, Dr. Bezerra de Menezes fala, né, como a gente conhece, que pelo fato de perceber que as pessoas não estavam se interessando em conhecer a doutrina espírita, ele fala isso com palavras um pouco mais agressivas, ele fala em virtude da estagnação mental dos leitores e coisa e tal, mas a gente pode explicar assim: como as pessoas não estavam se interessando por aquilo que a doutrina oferecia daquele método, foi necessário, como ele mesmo coloca, que os espíritos romanceassem as histórias. E esses romances vieram o quê? Vamos então falar das mesmas coisas, mas de um jeito diferente. Não é assim que nós fazemos com as crianças? Não foi assim que Jesus fez com aqueles que eram seus discípulos, contando parábolas, contando histórias, para falar de coisas que são relevantes. Então, se nós sairmos dessa fase de acomodação, essa fase como é que eu posso usar uma palavra que não seja muito agressiva? Deixa eu pensar aqui. Dessa nossa fase de desinteresse mesmo em estudar, aliás, dessa fase de desinteresse. Então, se nós conseguimos passar por essa fase, então nós temos que nos debruçar sobre os livros. Né? Não seria inércia, não seria eu ia dizer preguiça ou alguma coisa assim, né? Mas muitas vezes é falta de interesse mesmo. Então, para nós que temos esse contato, é o trabalho de pesquisa. Infelizmente a gente tem essa oportunidade, né? Deixa eu ver aqui. O Armando colocou, né, meu último livro foi o autor da série Whisper. Sabendo que ele é médium, esse livro tem muita besteira, né? Um ponto marcante desse autor foi que ensina a usar a tábua Ouija, né? Vejo errado isso nesse conselho. Então, o que nós falamos, Armando, é assim que essas pessoas que leem esse livro preocupadas com tábua Ouija não querem aprender doutrina espírita. Nós estamos falando de doutrina espírita, não de busca pelo sobrenatural. Sobrenatural você vai achar de tudo. Você vai ao cinema e você tem um filme sobrenatural. A gente está falando daqueles que têm interesse em conhecer a doutrina. Quando você conhece a doutrina, de imediato, ainda que conheça pouco, de imediato você já se interessa em fazer essa seleção.
Tá, filme de zumbi é uma delícia esse filme, eu adoro esses filmes. Lembrando que ele não me... Pois é, então... Agora sim, muita gente começou, importante a gente fundamentar isso, muita gente começou a estudar a doutrina espírita depois de ter a curiosidade despertada pelo sobrenatural. Viu um filme, viu aquele coisa de demônio, aí ele, poxa, mas será que demônio existe mesmo? Aí começou a pesquisar na internet, a gente tem muito contato com isso nos trabalhos do espiritismo.net, de pessoas que escrevem, porque nós temos 2 trabalhos importantes, né, que oferecem esse serviço ao público que acessa os nossos canais de comunicação. Temos o atendimento fraterno, aquele que é feito para assistência para as dificuldades que as pessoas enfrentam, e temos o nosso SPR, que é o Serviço de Perguntas e Respostas. Nesse SPR nós recebemos perguntas das mais variadas e das mais curiosas. Tivemos recentemente, por exemplo, no programa Fantástico, aquela matéria sobre hospitais que atendem animais, centros espíritas que atendem animais. Nós recebemos muitos e-mails de pessoas querendo entender como funciona, se esse trabalho é válido, se esse trabalho é daquela forma que foi apresentada. Então muitas vezes as pessoas veem alguma coisa num filme, numa leitura, num comentário, num programa da televisão, e eles escrevem então, como funciona isso, eu queria saber um pouco mais disso, e são pessoas que no formulário que é preenchido, a gente pergunta, né, você é espírita ou não? Muita gente que nos escreve não se coloca como espírita. O que significa isso? Que são pessoas que, movidas pela curiosidade, fazendo uma pesquisa na internet, tiveram acesso ao nosso canal e escreveram. Então, quer dizer, assim como os espíritas se aprofundam cada vez mais, conforme vão estudando, aqueles que não são espíritas também, eventualmente, se aproximam da doutrina espírita através da curiosidade. Então, assim, histórias tem de tudo, não apenas no que diz respeito ao sobrenatural. Religiões escrevem seus livros, filósofos escrevem seus livros, críticos escrevem seus livros, o bom senso é que vai selecionando. Né? Isso que é importante para nós. O Brás colocou, né, eu aprendo um pouco em cada livro que leio, raro, né? Raro foi as vezes que eu descartei livros sem ler. Um bom exemplo foi os 4 Evangelhos de Rustang. Não tolerei ler os 4 Evangelhos, né? Mas vale a pena, né, Brás? Começou, né, pra gente poder. Eu também tinha essa ideia no início, que era um ponto de honra. Se eu começasse a ler um livro, e se eu começasse a assistir a um filme, eu tinha que ir até o final. Mesmo que fosse me contorcendo no chão, eu tinha que ir até o final. Aí o tempo foi passando, eu falava assim, mas por que eu tenho que ir até o final? Então, se eu começo a folhear um livro, nas 10 primeiras páginas ele não me agrada, eu paro de ler. Se é um filme que eu começo a assistir, vejo que não me agrada, eu paro de assistir. Mas antes eu ficava me torturando, não, eu tenho que ir até o final. Deus sabe o que eu passei de autotortura por causa desse tipo de comportamento. E eu via que era um orgulho besta, né, um orgulho bobo, sem sentido nenhum. A Miriam lembrou, né, a geração da minha mãe é a geração de nosso lar, né, e ela foi além. O importante é oferecermos a codificação e esclarecer que romances não têm necessariamente base doutrinária para quem quer ouvir isso, né, mas impor não garante nada, né, mas cada um no seu tempo. Cada um vai vai chegando, vai se aproximando cada vez mais de acordo com os seus interesses. A gente lembra que estudo é uma ação contínua. A leitura de um romance é um entretenimento. Muitas pessoas desejam apenas o entretenimento. Só que o entretenimento dentro desses assuntos que gostam. Então, cada um dentro do seu. Né? Se a gente fosse selecionar o que é bom, o que é ruim, nós entraríamos ali naquele... fazendo fogueiras em praça pública, queimando livros, fechando cinemas, porque os filmes não são do nosso gosto. É a lei da oferta e da procura, e essa oferta vai se tornando cada vez mais exigente conforme as pessoas forem evoluindo. Né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos deixar para o final então, Marcelo. Lembra de perguntar isso mais tarde? Só para a gente poder começar então com aquilo que eu queria apresentar para vocês. Tá? Lembra de dar uma chamadinha depois. Vamos lá então, pessoal. Então nós estamos aqui, após fazermos essa nossa introdução, eu falei para vocês, né, que a Revista Espírita é uma fonte preciosa de material para os nossos estudos. E aí então, através das pesquisas,
para poder ilustrar um dos temas que nós estávamos trabalhando, em especial aquele que falava sobre a raça adâmica, que falava sobre migrações e imigrações e emigrações. Aí pesquisando, acabei me deparando com esse artigo. Achei curioso, eu falei, vou selecionar para a gente poder conversar sobre ele, que é muito bacana, né? Deixa eu ver aqui, só o que o Armando colocou para fechar aqui, né? Também vejo que a crítica tem que ter base, né? Não posso dizer que um autor não fala nada, com nada sem ter visto seu trabalho. É muito comum também a gente ter preconceitos, né? Esse preconceito, que é, como o próprio nome fala, preconceito, é você ter uma ideia antes de sequer conhecer. E muitas vezes nós temos preconceito com o autor, com uma religião, com uma filosofia, simplesmente com o comportamento de pessoas, né, com opções, com formas de viver, com opções de vida. Então o mundo é muito preconceituoso, nós somos assim também, né? O Luiz colocou, né, que tentou ler as obras de Jung, tentei ler o Homem Integral, né? O Homem Integral, por exemplo, as obras de Joana de Ângeles, as pessoas têm que gostar da leitura de Joana, né? Porque ela tem uma linguagem que é um pouco mais profunda, uma análise muito mais baseada no comportamento humano do que nas ideias do mundo espiritual. Se a gente ler, por exemplo, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, você trata de histórias do mundo espiritual. Se você lê Emmanuel e outros autores desse mesmo gênero, traz para nós essa parte de evangelização. Já Joana de Ângeles traz essa parte de autoanálise. Então nós temos cada autor espiritual apresentando um perfil diferente, e cada um vai se aproximando daquilo que gosta, né? Muito bem, vamos lá, pessoal. O nosso artigo então aqui, olha só que história curiosa. Nós estamos na Revista Espírita de 1862, o mês é o mês de maio, né? Maio de 62. E aqui então o artigo diz o seguinte: uma paixão de além-túmulo. Maximiliano V, criança de 12 anos, suicida-se por amor. Então quando eu vi esse tema eu falei, opa, isso aqui tem que guardar para a gente conversar. Então saiu no jornal Siècle, de 13 de janeiro de 1862. Então o artigo dizia o seguinte: Maximiliano V, rapazola de 12 anos, morava com os pais à Rua des Cordiers, e estava empregado como aprendiz numa tapeçaria. Esta criança tinha o hábito de ler romances folhetins, esses romances que são publicados, né, regularmente. Todos os momentos que podia escapulir do trabalho, ele se dedicava à leitura, que lhe superexcitava a imaginação e lhe inspirava ideias acima de sua idade. Assim imaginou sentir paixão por uma criatura que teve ocasião de ver algumas vezes, a qual estava longe de pensar que tivesse inspirado um tal sentimento. Então, assim, só para a gente ler o quadro da situação, ele trabalhava, viu uma mulher bonita passando na rua e ele elegeu aquela como sendo a sua musa inspiradora. Então ele lia os romances, alimentava seus sentimentos e cada vez que a mulher passava ele suspirava, e a mulher nem sabia que ele existia. Desesperado por não ver a realização dos sonhos provocados por suas leituras, resolveu matar-se. Ontem, o porteiro da casa que o empregava encontrou-o sem vida num gabinete do 3º andar, onde trabalhava sozinho. Enforcara-se numa corda que prendera numa viga com um enorme prego. Então esse aqui é o quadro que a gente vai analisar. E Kardec, então, vendo isso nos jornais, né, e isso eles faziam muito na sociedade, ficavam muito atentos a tudo aquilo que acontecia, especial envolvendo essa questão de desencarnação, de fenômenos e tudo mais, e além do que também analisava circunstâncias da vida da sociedade francesa, né? Ele comentava muita coisa sobre isso também. E aí, então, pescaram então esse artigo no jornal e levaram para a sociedade para conversarem sobre isso. E na sociedade, como a gente viu nos boletins, o método de trabalho deles, né, eles pegavam essa notícia e não ficavam conversando apenas dando cada um a sua opinião. Eles chamavam o morto para contar a sua história. E aí então faziam aquelas evocações, convidando aquele espírito para poder falar sobre o problema que era enfrentado e mostrando para as pessoas essa necessidade da comprovação da vida após a morte e de todas as consequências que as ações que praticavam aqui no mundo físico geravam sobre elas.
Então Kardec escreveu o seguinte: as circunstâncias dessa morte, numa idade tão pouco avançada, deram a pensar que a evocação dessa criança poderia fornecer assunto para um ensino útil. Ela foi feita em sessão da sociedade, ocorrida em 24 de janeiro último. O médium, Sr. E. Vese. Então, olha só aqui a história. O espírito, então, desencarnou no dia 13 de janeiro, e quando foi no dia 24, 11 dias depois, essa criança, então, era evocada na sociedade para falar sobre isso. E Kardec continua: nesse fato há um difícil problema de moral, quase impossível de resolver pelos argumentos da filosofia ordinária, e ainda menos da filosofia materialista. Pensam ter tudo explicado dizendo que era uma criança precoce. Mas isso nada explica, isso não explica nada. É absolutamente como se dissessem que é dia porque o sol se levantou. De onde vem tal precocidade? Ou seja, essa comparação que Kardec faz falando sobre o dia, as pessoas pensam assim, mas por que é dia? Ah, porque o sol apareceu. Mas aí quando nós começamos a estudar um pouco da ciência que trata da questão da astronomia, nós falamos sobre a posição do sol, nós falamos sobre o movimento da Terra, nós falamos sobre a incidência dos raios, poderíamos falar sobre a quantidade de calor e radiação que entra aqui no nosso planeta, o efeito desse calor sobre a nossa atmosfera. Olha só quantos assuntos que nós podemos falar em vez de simplesmente dizer que é dia ou que é noite porque está claro ou porque está escuro. Então a mesma coisa, quer dizer, uma criança morreu porque estava apaixonada. Ah, tadinho, ele morreu. Não, mas não é assim. Sabendo que o espírito tem uma vida extensa, repleta de experiências, e que cada encarnação para nós trazemos tendências do passado, uma criança que se mata por amor não é simplesmente uma criança que se mata por amor. Ela tinha algo dentro dela que desenvolveu esse tipo de comportamento, a levou a esse desequilíbrio, que consequentemente levou ao suicídio, e depois disso ainda trouxe as consequências do mundo espiritual. Então não é simplesmente alguém que morreu. É o que nós podemos entender, por exemplo, quando nós falamos a respeito das desencarnações, e chegamos a falar sobre isso no livro A Gênese recentemente, ainda que de uma forma meio superficial, como se nós disséssemos assim, uma tragédia aconteceu, a gente tem visto muito isso, a respeito daqueles imigrantes, né, que têm ido para países da Europa, saindo do Oriente Médio, saindo da África, e muitas vezes barcos superlotados acabam afundando naquele trajeto da viagem, e nós temos ali uma desencarnação coletiva. Baseado naquela insensibilidade que tem sido natural nos tempos de hoje, nós vemos ali então pessoas desencarnando e os jornais noticiando. Um barco virou e 500 pessoas desencarnaram. Um terremoto aconteceu e 1000 pessoas desencarnaram. Pessoas morreram, né? Um avião caiu e tantas pessoas morreram. Então acaba virando estatística. Mas para nós da doutrina espírita, nós pensamos assim, peraí, aquelas pessoas desencarnaram de uma forma coletiva. Por que todas desencarnaram daquela experiência? O que elas traziam em termos de conteúdo de vivências passadas? O que isso traz de consequência para elas nas suas existências futuras? Quem eram aquelas pessoas? Quem eram aqueles espíritos? Por isso a gente percebe que não é simplesmente aquilo que nós vemos materialmente. A doutrina espírita, ela analisa de uma forma muito mais profunda as circunstâncias, o que levou aquelas pessoas àquelas circunstâncias e o que isso vai trazer depois. Ou seja, nós analisamos o antes, o durante e depois de uma forma muito mais profunda. Então, ver nesse caso crianças cometendo suicídio, que na atualidade, exato, Dalva, a gente acaba simplificando coisas que não são simples, por falta de entendimento, por falta de percepção, por falta de sensibilidade, por falta de interesses. Poderíamos aqui trazer uma série de ideias para poder justificar esse nosso comportamento. Mas a doutrina está falando, você é um espírito imortal. Você e todos os demais são espíritos imortais. Então, aquilo que acontece com você, o que acontece com os outros, não é simplesmente um fato que aconteceu. Aquilo tem causas, tem consequências, tem exemplos que podem ser seguidos.
Então a gente falava sobre o suicídio. Na atualidade nós temos tido registros muito frequentes de jovens nessa condição de cometerem suicídio. Há alguns poucos anos, a minha sobrinha pegava, né, o transporte escolar para poder ir para a escola, e ali então elas acabam pegando amizade com outras crianças, com outros adolescentes. E ali então uma jovem que estava ali, ela tinha acabado de passar por um trauma muito grande. Um namoradinho dela, a gente fala de crianças de 15 anos, um namoradinho dela cometeu suicídio porque ela desmanchou o namoro. E aí então ela estava assim meio transtornada, meio chocada, embora ela não tivesse tido culpa, porque é simplesmente uma situação. E aí então vê um jovem de 15 anos cometer suicídio. Qual é a análise que hoje a sociedade faz disso? Ah, é uma criança. Vaninha, coloca na área de texto, por favor. Então a gente olha assim, é um jovem que é coisa do tempo, ele fica vendo televisão, ele não presta atenção nas coisas, ele se apaixona à toa. Então a sociedade justifica dessa forma. Mas espera aí, por que esse espírito cometeu esse suicídio, sendo que tantos jovens são frustrados, tantas pessoas são frustradas por um relacionamento e não chegam nesse extremo? Por que ele em especial se comportou assim? Porque ele era doente, porque ele era desequilibrado? Alguma coisa aconteceu que o levou a essa consequência. E depois disso? O que trouxe para esse jovem aquele tipo de comportamento? Então, a quantidade de jovens cometendo suicídio é muito comum nos tempos de hoje. Seja por que motivo for, por causa de uma pressão familiar, por causa de uma incerteza a respeito da vida, por causa de um romance não correspondido, já que precocemente as crianças começam a serem estimuladas por uma paixão, por um tipo de sentimento que elas não sabem lidar ainda. Elas estão na fase da infância brincando de faz de conta. E quando você lida com sentimento, faz de conta que aquele sentimento é o amor eterno, só que ele não é. E aí, então gera todo esse problema, e cada um apresenta uma tendência diferente. A Angelina lembrou aqui, né, a reportagem que saiu ontem, o jornalista que assassinou a jornalista e o cinegrafista, o que se passava na mente dele? Esse é um grande problema que a gente observa. Esse tipo de crime, por que isso tudo? Por que um terrorista comete um ato terrorista? Porque ele é maluco? Não, não. Ele é um indivíduo que tem uma história que o levou àquele extremismo, àquela indiferença com relação à morte, à indiferença com relação à violência que ele pode praticar. Tudo tem uma razão de ser. Até mesmo no trânsito. O indivíduo embriagado matou outra pessoa. Mas por que esse indivíduo se deixa levar pela fraqueza do álcool? O que existe nele em termos de valores para que ele possa se comportar daquela forma? Olha quanta coisa nós podemos tirar dessa análise simples de situações do nosso cotidiano. Vamos em frente aqui então. Olha só, vamos para o nosso artigo que ele é muito interessante. Então aqui, nesse fato, há um difícil dilema moral, quase impossível de resolver pelos argumentos da filosofia ordinária e ainda menos pela filosofia materialista. Pensam que ter tudo explicado dizendo simplesmente que era uma criança precoce. Mas isso não explica nada. É absolutamente como se dissessem que é dia porque o sol se levantou. De onde vem essa precocidade? Por que certas crianças ultrapassam a idade normal para o desenvolvimento das paixões e da inteligência? Eis uma das dificuldades contra as quais vêm se chocar todas as filosofias, porque suas soluções sempre deixam uma questão não resolvida e podemos sempre indagar o porquê do porquê. Admitir a preexistência da alma e o desenvolvimento anterior, e tudo se explica da maneira mais natural. Com esse princípio, remontais a causa e a todo e a fonte de tudo. Então, Kardec, agora vamos para a entrevista, que é muito mais interessante. Pergunta então ao guia espiritual do médium: podeis dizer-nos se podemos evocar o espírito da criança a que nos referimos há pouco? A resposta: sim. Eu o conduzirei porque está sofrendo. Que a sua aparição em vosso meio sirva de exemplo e seja uma lição. E então Kardec fez a evocação, aí tem todo aquele processo, né, de fazer a prece, de fazer a mentalização, de evocar o espírito pelo nome, aí então o médium vai incorporar, né, com todas aquelas
todos os detalhes de uma manifestação mediúnica, e aí então Kardec, após a apresentação, porque quando a gente lê assim, né, pergunta número 1, Kardec já faz a primeira pergunta. Na verdade, ele omitiu todo esse processo de evocação para depois ser objetivo na entrevista. Então, a pergunta ao Maximiliano: tendes consciência de vossa situação? Lembre que estamos falando de uma criança de 12 anos que cometeu suicídio. Resposta: ainda não posso definir bem onde estou. Há como que um véu sombrio à minha frente. Falo, mas não sei como me ouvem e como falo. Contudo, já vejo aquilo que até há pouco era obscuro. Sofria, mas desde agora me sinto aliviado. Esse foi o primeiro contato que ele teve então. Então, o benefício que teve das manifestações, de uma manifestação junto a um grupo mediúnico. E o detalhe importante também. Nós falamos aqui agora há pouco, então, que era um jovem, um adolescente, um pré-adolescente de 12 anos que cometeu um suicídio. Nós podemos já levantar uma outra questão, que na verdade não era uma criança, era o espírito na condição de uma criança. Ele trazia uma imaturidade psicológica e intelectual daquela encarnação, mas ele era um espírito imortal. Então a gente vê que nessa linguagem que ele apresenta para nós, é uma linguagem já mais adulta. Claro que pela assistência, mas ele também traz a influência da sua última encarnação numa condição de criança, né? Numa condição de pré-adolescente. Então, outra pergunta. Lembrai-vos bem das circunstâncias da vossa morte? Parecem muito vagas. Sei que me suicidava sem motivo. Entretanto, poeta numa outra encarnação, tinha uma espécie de intuição de minha vida passada. Criava sonhos, quimeras, enfim, eu amava. Então já dá para imaginar aquele poeta. E nós tivemos, por exemplo, né, aqui no Brasil, aquela época da década de 1930, onde, não me lembro exatamente se acho que era o romantismo, essa fase literária, me corrijam se eu estiver errado, porque literatura não é muito o meu forte, mas a gente lembra que nós tivemos aquele famoso mal do século, onde muitos escritores, muitos romancistas desencarnaram por tuberculose. Eles se entregavam, assim, os próprios poemas, as próprias histórias que eles escreviam, era aquela história recheada de fossa, de desilusão, de um amor não correspondido. Então, eles mesmos iam se degradando imunologicamente a ponto de ter uma epidemia de tuberculose. Então, quando nós lemos, ele fala assim: ó morte, por que não me levas, já que o meu amor não é correspondido? A maioria dos poemas daquela época trazia essa característica. Aquele amor não correspondido e aquele prazer em sofrer por amor. Então isso fez parte de uma época literária do Brasil. Então, quando nós voltamos, eu acho que a gente pode colocar dessa forma, Odécio, como sendo o masoquismo, né? Exato, também se dizia, a doença dos românticos, né? Então a gente pega assim que, se nós tivermos esse exemplo clássico dessa época, imagina então o espírito daquele que desencarnou como aquele poeta que sofria por amor, e de repente ele desencarna como uma criança que começa a viver de novo aquelas mesmas experiências. De um amor não correspondido, a imaturidade de uma criança aqui na condição de encarnado, desse espírito na condição de encarnada. Né? Eu não sei, fraterno, é difícil fazer uma análise psicológica deles assim, né? Mas sofrer por amor, ele vem, claro que esse sofrimento deles também não começou naquele momento. Eles não começaram a sofrer por amor porque eles falaram assim: eu acho que eu vou sofrer por amor. Deve ter uma causa no passado, uma frustração que sofreram, uma decepção amorosa. Aí eles pensaram assim: na próxima encarnação eu não quero me envolver com ninguém. Mas eles gostavam de sofrer por amor. Então é algo que começa... a gente pode dizer que a paixão nesse caso, né? Então é algo que vai sempre seguindo o espírito nesse comportamento. E ele, quando falou agora sobre essa vivência de poeta no passado, ele idealizava, ele sonhava com aquele amor perfeito, só que ele era aquele amor platônico. Ele amava de longe,
e criava suas próprias expectativas. E no momento em que ele não era correspondido e não seria correspondido naquela condição, ele então se deixava sofrer cada vez mais. Continuando, vamos lá. Como pudeste chegar a tal extremo? Acabo de responder. Ou seja, fala sobre o fato de ter sido poeta, criar sonhos, quimeras. Kardec pergunta: é singular que uma criança de 12 anos seja levada ao suicídio, sobretudo por um motivo como o que vos impeliu. E aí então ele perde um pouquinho da paciência. Olha só como ele responde para Kardec: sois extraordinários. Já não vos disse que, poeta numa outra encarnação, minhas faculdades tinham ficado mais amplas e mais desenvolvidas que nos outros? Oh, ainda na noite em que me encontro, agora vejo passar essa sílfide de meus sonhos na terra, e é isto o castigo que Deus me inflige, de ver a bela e leviana, como sempre, passar diante de mim, e eu, ébrio de loucura e de amor, quero me atirar. Mas, é como se estivesse preso a um anel de ferro. Chamo, mas em vão. Ela nem sequer vira a cabeça. Oh, como sofro então. Parece que eu estou vendo meu professor de literatura contar a história, né? Com essa entonação, com esse teatro todo. Pena que eu não sou bom nisso. Mas essa seria uma história bem interessante. Podeis descrever a sensação que experimentastes quando vos reconhecestes no mundo espiritual? No mundo dos espíritos? Oh, sim. Agora que estou em contato convosco. Meu corpo lá estava, inerte e frio, e eu planava à sua volta. Desfazia-me em lágrimas. Estais admirados das lágrimas de uma alma. Ah, como são intensas e abrasadoras. Sim, eu chorava, porque acabava de reconhecer a enormidade da minha falta e a grandeza de Deus. E, contudo, não tinha certeza de minha morte. Pensava que meus olhos fossem abrir-se. Eu vira, chamava eu, supondo vê-la. Ah, é que eu a amo desde muito tempo. Amá-la-ei sempre. Que importa se estiver de sofrer por toda a eternidade, se puder um dia possuí-la em outra encarnação? Que sensação experimentais por estar aqui? Faz-me bem e mal ao mesmo tempo. Bem porque sei que compartilhas do meu sofrimento. Mal porque, apesar de toda a vontade que tenho de vos agradar, aceitando as vossas preces, não posso, porque então devia seguir um outro caminho diferente daquele de meus sonhos. Então olha só que interessante, ele, embora reconhecesse que estava recebendo ajuda, ele não queria ser ajudado, porque ele queria continuar sonhando com a Elvira. O que podemos fazer que vos seja útil? Orar, visto que a prece é o orvalho divino que refresca o coração, a nós, pobre almas em pena e em sofrimento. Orar. No entanto, parece que se me arrancássemos do coração o próprio amor e o substituísseis pelo amor divino. Então, não sei, creio. Vede, nesse instante eu choro. Pois bem, orai por mim. Kardec então dirige agora a pergunta ao guia do médium. Qual o grau de punição para esse espírito por haver suicidado? Levando-se em conta sua idade, sua ação é tão condenável quanto a dos outros suicidas? A resposta do guia do médium: a punição será terrível, porque foi mais culpado que os outros. Já possuía grandes faculdades, a força de amar a Deus de maneira poderosa e de fazer o bem. Os suicidas sofrem longos castigos, e Deus pune ainda mais os que se matam com grandes ideias na mente e no coração. Então, nós nos compadecemos por ver uma criança cometendo suicídio. As leis naturais levam em conta o conhecimento que o espírito tem. Sendo um poeta, tendo essa sensibilidade artística mais desenvolvida, ele poderia falar sobre o amor a Deus, e não simplesmente sobre uma paixão. Então ele já sentia esse sentimento poderoso do amor, mas ele levava isso para esse amor terreno, para esse amor passional, esse amor individualista. Então ele mesmo infringiria sobre ele essa punição. Porque não é simplesmente assim, vamos retirar a dor do seu coração. Ele colocava essa dor dentro dele mesmo pela forma como ele vivia.
Essa é uma questão interessante da gente analisar. Item número 10. Dissestes que a punição de Maximiliano V será terrível. Poderíeis dizer em que se consistirá? Parece que ela já começou. Se lhe há reservado mais do que já experimenta? A resposta, sem dúvida, pois sofre um fogo que o consome e o devora, e só cessará pelos esforços da prece e do arrependimento. Kardec coloca uma observação aqui agora. Sofre um fogo que o consome e o devora. Não está aí a imagem do fogo do inferno, que nos é apresentado como um fogo material? Há possibilidade de ser atenuada a sua punição? A resposta, sim, orando-se por ele, principalmente se Maximiliano se unir às vossas preces. O desejo de sua paixão compartilha de seus sentimentos? Estarão esses dois seres destinados a unir-se um dia? Quais as condições de sua união e quais os obstáculos que agora o impedem? A resposta nessa pergunta é interessante, porque já fala assim, bom, se ele se apaixonou tanto por aquela mulher e cometeu suicídio por ela, havia alguma relação de fato entre eles, em termos de afinidade espiritual? A resposta, os poetas amam as mulheres da terra? Eles o acreditam por um dia, uma hora. O que eles amam é o ideal, uma quimera criada por sua ardente imaginação. Amor que não pode ser satisfeito senão por Deus. Todos os poetas têm uma ficção no coração. A beleza ideal que eles acreditam ver na terra, ver passar na terra. E quando encontram uma bela menina, que jamais deverão possuir, então dizem que a realidade tomou o lugar do sonho. Mas se tocarem a realidade, cairão das regiões etéreas da matéria, e não mais reconhecendo o ser que sonhavam, criam outras quimeras. Então essa aqui é interessante, porque a gente pode fazer um paralelo daquilo que nós vemos, por exemplo, nos filmes da atualidade, os filmes romances, né? As músicas, o Brás lembrou lá em cima da música sertaneja, né? Daquelas que alimentavam uma paixão e tudo mais, né? Falaremos já sobre isso, Xanri, lembra depois de responder para você. Então a gente pega, por exemplo, um filme, vamos imaginar um filme que sensibilizou muito uma geração aqui no nosso mundo contemporâneo. Vamos falar sobre Titanic. Quem lembra do lançamento desse filme, ali por volta de 1994, 95, né? Muita gente estava vivo naquela época, né? Mas muita gente não. Cindizinha estava de fralda ainda, né, Cindizinha? Então, Titanic fez com que aquele romance entre a Rose e o Jack, ou antes disso, uma geração mais nova, falamos de Ghost, onde nós tínhamos a Molly e o Sam. Memória tá boa hoje, hein? Estou lembrando do nome dos personagens. Então nós falávamos assim, um amor além da morte, um amor além das tragédias, a vida no mundo espiritual, eles se reencontrando depois no mundo dos espíritos. Olha que coisa linda, que coisa fofa. Isso fez com que muitos jovens, muitos casais se inspirassem naquele amor poético. E então se entregavam ardorosamente para a realidade. E eis que vinha então a decepção. Deixa eu ver aqui. Ah, você se deixou levar por essa paixão então, né? Então tá bom. Então a gente pega assim, mas que coisa linda, como eu queria o Leonardo DiCaprio na minha vida. E eu olhava para o lado, estava ali o Zezinho, o João, o Chico, o Pedro. E ela amava como se estivesse amando o Jack, se deparando com o Chico e com o Antônio. E aí se frustravam, porque alimentavam aquele sonho. Na atualidade, nós tivemos dois fenômenos grandes que tratavam dessa questão. O primeiro fenômeno é a saga Crepúsculo, daqueles vampiros adolescentes. O vampiro que casava com vampira, vampiro que saía no sol, vampiro que depois teve filho, aquele amor assim, absolutamente sublime. E as meninas, os jovens entravam nos cinemas e saíam suspirando. As meninas em especial, né? Já que o protagonista era ali um galã de cinema. E aí então chegava em casa, como eu queria ser mordida por aquele vampiro. E chegava em casa e levava uma mordida do João e chorava e reclamava.
Outra situação curiosa que aconteceu também, só que agora partindo muito mais para as sensações, foi esse livro, e virou filme também, 50 Tons de Cinza. Conhecer o psiquismo humano é a chave do sucesso, Fernanda. E aqui em casa até o cachorro é fêmea, né? Então já viu. Felizmente eu tenho um cachorro agora para me dar um suporte aqui, senão a coisa estava complicada. Então você pega 50 Tons de Cinza. Então aquela autora se sentou e começou a escrever, deixando fluir suas fantasias mais eróticas, mais tocantes, e começou a escrever e publicou esse livro. As mulheres, então, inspiradas por aquele modelo de sensualidade, começou então a viver aquelas fantasias. Só que não encontrava isso na realidade, porque ela queria transportar da ficção para a sua vida real aquela experiência emocional que ela não vai vivenciar, porque aquilo, como foi colocado, embora seja uma ficção, nós podemos colocar como sendo uma fantasia. Então você solta as suas fantasias no papel e se depara com a realidade. É o que acontece, por exemplo, quando nós pegamos então, por exemplo, vem a depressão. Quando nós pegamos, por exemplo, cantores famosos, ou então esses próprios atores. Aí mostra assim o ator perfeito no cinema, aquele amor perfeito, o amante perfeito, aquela beleza perfeita. Aí passa um mês depois, aparece assim: fulano comete suicídio, fulano se separa da esposa. E você fala, mas como ele pode se separar? Ele era tão romântico no filme, por que na realidade... Ou então assim, né, ator bate na esposa. Mas como? Ele era lindo no cinema. Ou então a gente pega, por exemplo, cantores de músicas românticas, pegando esses casos que o Braz lembrou, de música sertaneja. Ele fala do amor, ele é tão lindo, e de repente ele é preso embriagado. Mas como assim? Ele era tão perfeito na letra que ele fez. Ele cantava de uma forma tão bela, tão linda. E de repente ele é preso com drogas, ele comete um crime, comete um assassinato. Então nós idealizamos a perfeição que entra em choque com a realidade. Nesse caso, agora voltando para o nosso tema de hoje, esse jovem que viveu no passado esse amor idealista, ele não poderia concretizar isso tudo porque ele não esperava encontrar essa perfeição na Terra. Mas então ele, querendo satisfazer isso tudo, começa um relacionamento, passa aquele fogo da paixão, aí ele olha e fala assim: enjoei de você. Eu quero buscar algo mais que me preencha. Só que ele nunca vai conseguir. Porque esse amor que ele busca é um amor muito mais sublime do que aquilo que o nosso mundo pode oferecer. É esse amor a Deus, como foi colocado pelo Espírito. Então ele sempre vai ficar buscando aquela sua borboleta dourada. Ele vai ficar correndo atrás dela, e ele nunca vai alcançar. Porque essa sublimidade que ele deseja não é algo que é palpável, só é algo que é sentido. Continuando, vamos lá. Voltou então, aqui agora para Maximiliano. Kardec volta a perguntar para ele. Desejamos ainda fazer algumas perguntas que talvez contribuam para que vos sintais mais aliviado. Em que época vivestes como poeta? Tivestes um nome conhecido? No reinado de Luís XV, eu era pobre e desconhecido. Amava uma mulher, um anjo que vi passar num parque, num dia de primavera. Depois só a revi em sonhos, e meus sonhos prometiam que eu a possuiria um dia. Então olha só, na encarnação passada, ele também se apaixonou platonicamente por uma pessoa e continuou alimentando essas fantasias. O nome Elvira nos parece muito romântico, o que nos leva a pensar que se trate de um ser imaginário. Sim, era uma mulher. Eu sei seu nome porque um cavaleiro que passava perto dela a chamou Elvira. Ah, era bem a mulher que a minha imaginação havia sonhado. Eu a vejo ainda, sempre bela e encantadora. Ela é capaz de me fazer esquecer a Deus para vê-la e segui-la ainda. Então ele está tão apegado àquela ideia daquele amor platônico que mesmo passando por esse sofrimento ele continuaria cedendo a essa tendência de viver essa fantasia. Sofreis e podeis sofrer ainda há muito tempo. De vós depende abreviar os vossos tormentos. Kardec então disse para ele. E ele responde:
que me faz o sofrimento. Não podeis aliviar o que é um desejo insatisfeito. Meus desejos serão carnais, e no entanto eles me queimam, e as pulsações do meu coração ao pensar nela são mais fortes do que seriam se pensasse em Deus. Nós vos lamentamos profundamente. Para trabalhar pelo vosso progresso é necessário que vos tornei útil e penseis mais em Deus do que tendes feito. É preciso que soliciteis uma reencarnação com o único objetivo de reparar os erros e a inutilidade de vossas últimas existências. Não se diz que deveis esquecer Elvira, mas pensar um pouco menos nela e um pouco mais em Deus, que pode abreviar os vossos tormentos, se fizerdes o que for necessário. Secundaremos os vossos esforços pelas nossas preces. A resposta: obrigado. Orai e tratai de arrancar Elvira de meu coração. Talvez um dia vos agradeça por isso. Então aqui, essa foi a história que nós pegamos hoje. E ainda complementando, que eu esqueci, eu ia falar para vocês e acabei não terminando meu raciocínio, nós vemos muito também esses casamentos entre atores. Então eles vivem um par romântico na ficção, seguindo um roteiro, com um cenário todo preparado, com roupas, com atitudes encenadas e tudo mais, se apaixonam, se casam e depois de um tempo se separam. Porque eles estavam casando com os personagens. Ou melhor, casavam com a pessoa, mas idealizando aquele romance do personagem, só que no dia a dia a coisa era diferente. E aí poucos casais, nós tivemos, por exemplo, Tarcísio Meira com a Glória Menezes, nós tivemos o Paulo Goulart com a Nissete Bruno, e tantos outros casais que conseguiram realmente, demonstraram para nós como se fosse realmente um reencontro de espíritos que atuavam na mesma arte. Mas quantos e quantos são, ainda mais agora nessa realidade que nós temos hoje, onde a arte é muito ousada, mostra aquelas cenas mais quentes, mostra aquelas a vivência, por exemplo, Fernando Torres com a Fernanda Montenegro, então são casais que perduraram numa relação. Mas a maioria dos jovens hoje, como acontece também fora da ficção, se casam por uma paixão intensa e rapidamente se separam. E isso é estatístico. A quantidade de casamentos e a quantidade de divórcios que nós temos nas grandes cidades. E isso se dá pelo quê? Por idealizar um amor perfeito e se chocar com uma realidade imperfeita. A Cindizinha lembrou, no romance A Divina Comédia, isso de dele ver ela passando num parque se apaixonar. Lembra a história de Dante e Beatriz. Isso lá Dante então conta para ela. Deixa eu ver aqui. Não, que estão sim, Fernanda. Nada muda. Deixa eu ver aqui, o Dudu colocou por isso estou na quarta mulher. Mas é aquela perseverança também, Dudu? Não é porque o amor perfeito não apareceu que a gente vai deixar de procurá-lo, A Angelina colocou, a paixão foi mais forte do que o amor. Não, podemos colocar dessa forma. Porque a paixão é um sentimento muito intenso. E o amor ele tem que ser construído de uma forma muito detalhada. Por exemplo, os espíritos têm uma grande preocupação em falar para nós sobre as relações matrimoniais. Nós tivemos a oportunidade, aliás, perdemos a oportunidade de fazer um estudo sobre casamento e divórcio, lá na Sala Espiritismo Net Jovem, na semana passada, mas infelizmente o Pautal que não colaborou, o estudo não se desenvolveu. Mas naquele tema, naquele estudo, eu tinha separado algumas publicações de um compêndio que eu tenho, que fala sobre casamento e divórcio. São muitas e muitas mensagens sobre esse tema. Sejam mensagens específicas sobre ele, ou sejam passagens de livros que tratam dessa mesma história. Então ali, o que chama a atenção desse trabalho do mundo espiritual, de falar para nós sobre casamento e divórcio, é exatamente essa preocupação que nós devemos ter com a construção das nossas relações. Ou seja, são as pessoas com os pés no chão, se conhecerem, se entenderem, e não simplesmente se deixarem levar pelo impulso de
viverem uma grande emoção com tamanho comprometimento. Então hoje as pessoas se casam muito rápido, se casam com muita facilidade, até mesmo sem o compromisso do casamento. Se juntam para morar aqui, para viver aquela experiência. Só que, lamentavelmente, nós temos então aquela realidade. A gente juntou, não deu certo, a gente desjunta. Só que nesse junta e desjunta, nós temos as lesões afetivas que são provocadas. Porque esse tipo de relação, ele provoca em nós um sofrimento muito profundo, uma dor muito profunda. E ela acaba depois trazendo para nós consequências no futuro. Inclusive de comprometimentos entre pessoas que não tinham nenhum compromisso. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, ela era bonita, ela me achou bonito, né? Tem gosto para tudo. Aí então a gente se juntou, se casou, viveu tudo e não deu certo. A gente se machucou muito e cada um foi pro seu lado. A gente simplesmente se conheceu naquele momento. E aí então a gente provocou uma situação de resgate necessário no futuro. Por causa dessa imprevidência, por causa desse impulso, dessa nossa imaturidade. E é por isso que eu conversei com vocês, num estudo que nós fizemos, num dos nossos evangelhos no lar, quando falava que o amor a paixão, o amor é um sentimento muito profundo, mas que nós ainda somos muito imaturos para lidar com eles. Então a gente quer viver intensamente aquele momento, aquela experiência, mas pelo fato de nós não sabermos lidar com aquilo, com aquele desequilíbrio, a gente acaba se machucando exatamente por aquele motivo que poderia trazer para nós uma felicidade. Mas isso é um motivo para um outro estudo, para uma outra oportunidade, para falarmos um pouco mais sobre isso, né, sobre sentimentos, sobre relações. Não existe fórmula, mas existe os aconselhamentos para sermos mais cuidadosos. A Fernanda colocou, né, por que não faz esse estudo aqui numa quinta-feira de tema livre? Podemos até fazer, nada impede disso, né? Vamos ver se a gente lembra no mês que vem, para de repente aproveitar isso tudo. A Miriam lembrou, né, aí encasqueta que o amor, que é amor de outras existências, não quer largar o osso. Detalhes interessantes, Miriam, que nós que trabalhamos no atendimento fraterno percebemos muito isso, são principalmente mulheres, né, que são mais românticas, são mais impulsivas na vivência desse sentimento. Então, muitas pessoas escrevem assim, olha, eu namorava com um rapaz, mas ele me trocou por outra. Mas eu amo tanto aquele rapaz que eu tenho certeza que é uma relação de vidas passadas. Aí a gente escreve para ela dizendo o seguinte, como é que você pode achar que é uma relação de vida passada se ele não quer nem olhar para sua cara? Claro que com outras palavras, né? Porque então você idealiza, eu amo tanto que só pode ser coisa do passado, e o outro está vivendo uma relação que nem sequer lembra dela. Então falar sobre vidas passadas, que é algo que a mídia também tem explorado bastante, é uma forma de intensificar esse sentimento. Você se ama tanto que vocês se conheceram no passado e vocês vão se encontrar no futuro. Aí então vem aquela história do amor além da vida. Sendo que na verdade somos nós que criamos essa fantasia e tentamos idealizá-la vivendo com alguém que não pode ser aquilo que nós esperamos. A Cindizinha colocou lá em cima, né, descobrindo as próprias emoções. Uma palestra de Anete Guimarães muito esclarecedora. Para quem quiser então, YouTube, Descobrindo as Próprias Emoções, de Anete Guimarães, vocês vão encontrar por lá também. O Brás lembrou aqui também, né, em um desses romances que li, me lembro do caso de um casamento que se desfez porque a esposa era ex-freira, deixava o corpo na cama e ia para um convento. Eu lembro desse romance, Brás. Sexo Além da Vida, de Ranieri, se eu não me engano, Brás, que tem essa história. Então, assim, era um marido que durante a noite, nessa experiência de desdobramento, ele ia viver essas experiências de sexualidade desregrada. Enquanto que a mulher, a esposa, muito frígida, muito calma, muito despreocupada com a sexualidade, tinha tido no passado uma experiência de viver uma vivência religiosa. E aí então ele se levava, porque exatamente ele foi observado pelos espíritos que faziam essa pesquisa, transitando nas cidades, exatamente em boates, em prostíbulos. E aí então acompanharam esse espírito nesse seu desdobramento, naquela condição meio embriagada, né, porque
o sono proporciona isso para aquele espírito que não consegue se desprender dessa impressão física. E aí então depois foram conversar com ele. E aí então, conversando com os espíritos envolvidos no auxílio àquele casal, veio então essa história, né? Pois é, Dudu, está no ponto hoje, mas tem dia também que eu não lembro nem meu nome. Tem dia que é uma tragédia, né? Então pessoal, essa é o nosso estudo de hoje. Eu acabei não respondendo para vocês, né, aquilo que foi perguntado, mas eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre essa história, falar um pouquinho sobre aquilo que nós vemos no mundo hoje. Eu até tinha um outro texto aqui que falava sobre a avareza, a experiência de um espírito, sobre sobre o apego ao dinheiro e depois o sofrimento que foi proporcionado após a sua desencarnação, mas a gente deixa depois então isso para uma outra oportunidade, né? Então aí, né? Pois é, a Marcela tinha perguntado, né, sobre a questão de equilíbrio, né? Mas a palestra que foi colocada pela Cindizinha lá em cima, deixa eu pegar aqui o título de novo, que eu acabei me esquecendo, peraí só um pouquinho. Descobrindo as próprias emoções. Então isso aí já é uma recomendação muito mais produtiva, de uma visão muito mais profissional, de uma visão muito mais clara sobre essa questão do tema. Então, né, é aquela história, né, de você não precisa saber tudo, você tem que conhecer quem sabe. Essa é a chave do sucesso. Então, fala com fulano, fala com cicrano, então você vai maestrando, direcionando as pessoas para o conhecimento mais equilibrado. Isso é a chave de todo o sucesso. Bom, pessoal, fechando por aqui então o nosso trabalho de hoje, né? Mais uma vez nós lemos então esse artigo publicado no mês de maio de 1862. O título do artigo, para quem quiser relê-lo, é esse: Uma Paixão de Além-Túmulo. Maximiliano V, criança de 12 anos, suicida-se por amor. Tá? Então depois dei uma lida também. E mais uma vez, né, reitero aquilo que eu falei para vocês no início: aproveitem aquilo que a Revista Espírita oferece. Olhem os temas, olhem o índice, leiam uma coisa aqui, outra ali, porque isso traz para nós um grande subsídio para fortalecer cada vez mais aquilo que a gente aprende. Na Revista Espírita nós temos histórias que endossam aquilo, essa realidade, que endossa aquilo que nós lemos na teoria. Então vale a pena a gente se aproveitar desse estudo. Beleza? Bom, fechando por aqui então, pessoal. O nosso estudo de hoje, que foi tema livre. Então a gente terá o nosso próximo em setembro, no dia 24 de setembro, a última quinta-feira do mês. Tá? Então, de lá para cá,